3 dias, eu imagino o padeiro já. Vou ser liberto daqui 3 dias. E o padeiro olhou assim. Gente, o menino revela sonho. Tá vendo aquele homem que você trouxe? Tentou me abusar. Bati no microfone aqui. Tentou me abusar. A prova do crime. Porque a roupa de José, pelo menos a túnica, não vou falar que é a roupa toda aqui também. José se encontrava sozinho na casa. Olha a armadilha. José se encontrava sozinho. Junto a ele, a cobra. Junto a ele, a mulher do Potifar. Tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. E hoje, um vídeo de personagens bíblicos. Quem foi José? A história de José, sim, aquela que você ouve na novela da Record, José do Egito. Uma história extremamente inspiradora e com muito aprendizado. Vamos pro vídeo? Bora! A história de José começa da seguinte forma. Ele é filho de Jacó. E a palavra diz que quando ele tinha 17 anos de idade, ele já aprontava. Por quê? Ele via que os seus irmãos faziam algumas coisas não muito boas. E ele trazia essas notícias para o pai dele. Os irmãos percebiam que ele era mais amado do pai dele dentre todos os outros irmãos. E a palavra diz que isso é por conta de José, seu filho, da sua velhice. Jacó, quando estava velho, que teve o José. Ele era o mais novo. Então Jacó ele fazia uma túnica, uma roupa para José que era diferente de todas as demais. E isso deixava os irmãos dele furiosos, a ponto de José não conseguir mais falar com eles pacificamente. Não dava para ter uma conversa de irmão entre José e os seus irmãos, porque dali já saía briga. José ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi que as colheitas de José estavam de pé no sonho e tinham as colheitas dos irmãos e as dos irmãos se prostravam diante da de José. Os irmãos já ficaram furiosos. E eles falaram assim para José, por acaso a gente vai se submeter a você, por acaso você vai reinar sobre nós? E José foi e teve um outro sonho. E nesse outro sonho ele dizia que as estrelas se prostravam perante ele. Esse foi a gota d'água. Os irmãos já não podiam ouvi-lo mais. Eles odiavam José por conta disso. Mas a palavra diz que Jacó, ainda que repreendendo José, pois ele repreendeu José por conta desses sonhos, ele considerava isso na mente dele. Vamos ver no que isso vai dar. Os irmãos de José foram para uma outra cidade. E Jacó, quando viu José, falou assim, ei José, vem cá, seus irmãos não estão lá em outra cidade? O que é que você está fazendo aqui ainda? Vai lá com seus irmãos e vê como eles estão. José foi. No meio do caminho ele encontrou um homem. Esse homem disse, olha, seus irmãos estavam por aqui, mas disseram que ia numa outra cidade. Então José seguiu para essa outra cidade. A palavra diz que os irmãos dele conspiravam contra José. Ou seja, eles tinham na cabeça dele ali, a gente vai matar esse moleque. A gente vai pegar ele. E Rúben, que era um dos irmãos, repreendia os outros irmãos e falava, não vamos tirar a vida dele. E o máximo que o Rúben conseguiu amenizar foi que ele disse para os irmãos, olha, vamos só jogar numa cisterna, vamos só jogar numa caverna, vamos só jogar num beco, num buraco e deixa ele lá, não vamos matar, vamos só fazer isso. Dito e feito. Quando José chegou na presença dos irmãos, os irmãos fizeram exatamente assim com ele. Pegaram-no e jogaram nessa cisterna, nesse buraco. Os irmãos de José afrontavam a José, dizendo, você não é o sonhador?
Eles tinham essa afronta dentro de si. Eles tinham uma mágoa de José ter aqueles sonhos e ser mais amado pelo pai dele. Um detalhe é que antes de jogar José no buraco ou na cisterna, eles tiraram a túnica de José. Rúben, quando se deparou com eles, na verdade eu esqueci de um detalhe, é que nesse exato momento estava passando um exército de midianitas. Aí os irmãos de José matutaram na cabeça e disseram: vem cá, vamos... O que a gente vai ganhar com a morte do José? Não vamos ganhar nada. O que a gente faz? Vamos tirar ele desse buraco e vamos vender. Rubens não sabia disso até então. Ele era o mais pacífico ali entre eles, ao que dá a parecer. Então os irmãos de José, exceto Rubens, pegam a José e vendem para os midianitas por 20 ciclos de prata. Vende José para os midianitas como escravo, pega o dinheiro e depois chega Rubens no buraco, na cisterna, mas não encontra a José. Quando Rubens não encontra a José, os irmãos de José planejam algo. Eles falam assim: bom, vamos matar um animal selvagem, vamos molhar essa túnica que pegamos de José no sangue do animal selvagem, aí nós levaremos para o nosso pai Jacó e vamos falar assim: meu Deus, José morreu, um animal selvagem. Então eles foram, mataram o animal, molharam a túnica de José no sangue do animal, levaram para Jacó e falaram que José foi devorado por um animal selvagem. Chegaram mais cínicos do que nunca, falando assim: ora, mas pai, essa túnica não é a de José? Gente, cinismo no limite. Limite do cinismo. E Jacó, percebendo que era a túnica de José, era o filho que ele mais amava, Jacó ficou entristecido. A palavra diz que ele não tinha consolo para ele. Ele ficou muito triste. José, que foi comprado pelos midianitas, os midianitas o venderam para Potifar. Potifar era oficial de Faraó no Egito. Então José passou a ser um escravo de Faraó, mas estava ali sob a vigilância do Potifar. Potifar, vendo que José era um homem agraciado, abençoado, e que Deus era com ele, a palavra diz que Potifar faz José se tornar o mordomo da casa. A palavra diz que Deus era com José. Potifar, percebendo isso, o fez mordomo da casa. O que acontece é o seguinte: mesmo José sendo mordomo da casa, mesmo José sendo privilegiado por Potifar, porque Deus era com ele, a esposa de Potifar era uma mulher sem vergonha. A esposa de Potifar queria corromper o menino José. José não queria se desviar, José era fiel a Deus, mas a mulher de Potifar queria desviar o menino. Então a Bíblia fala que a mulher de Potifar incitava ele a deitar com ela. Mas José não ia fazer uma coisa dessa. Certa vez, José se encontrava sozinho na casa. Olha a armadilha. José se encontrava sozinho na casa. E junto a ele a cobra. Junto a ele a mulher do Potifar. Quando ela viu que José estava sozinho, ela pegou as roupas de José. José viu que aquilo ali não estava cheirando muito bem, saiu correndo, ficou só as roupas na mão dela. Antes de acontecer esse ato, José ainda tinha falado para ela: olha, minha querida moça, o seu
marido me fez mordomo da casa. A única coisa que ele não deixa eu colocar a mão é na senhora. O resto, ele me colocou como líder. Então, eu não posso fazer isso. Mas passa um tempo, acontece esse ato. Aí José sai correndo. Só que a prova do crime. É aí que tá aí que entra o FBI. FBI, nossa, faz tempo que eu não assisto esses seriados americanos. Mas aí que entra a prova do crime. Porque a roupa de José, pelo menos a túnica, não vou falar que é a roupa toda aqui também. Pelo menos a túnica de José ficou nas mãos da vigarista. Aí você já pode imaginar que um homem ou uma mulher mal é capaz de fazer. É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você está pensando. Ela falou para o Potifar que José tentou abusar dela. José tentou abusar dela, só que ela conseguiu evitá-lo. Ela fala para Potifar, ó, tá vendo aquele hebreu, que José era hebreu, era considerado um homem do povo de Deus, tá vendo aquele homem que você trouxe, tentou me abusar. Bati no microfone aqui. Tentou me abusar. E nessa cara de pau, falou pro Potifar, Potifar ficou furioso, achando que tudo isso era verdade. Resultado, tacou o pobre do José, menino bom, gente, fiel a Deus, tacou o menino na prisão. Só que tem um detalhe, a palavra de Deus fala que Deus era com José mesmo na prisão. Mesmo na prisão, Deus era com José. José foi vendido, Deus era com José. José estava no buraco, Deus era com José. José estava com os midianitas, Deus era com José. José foi vendido para o Egito, Deus era com José. Irmão, Deus é bom. Deus era com José. Então, aí, mesmo na prisão, ele estava ali firme e forte. Ali acontece um ato, porque tem um copeiro que está ali na prisão também, que ele vai ter um sonho. E como ele viu que José, mesmo estando na prisão, ele era influencer, ele era líder ali, era muito bem sucedido, o copeiro chega em José e fala assim, José, tive um sonho. Revela para mim o meu sonho. José vai e revela para o copeiro o sonho. E o copeiro fica sabendo que José é um jovem prodígio. Um jovem que revela sonhos, um jovem que anda com Deus. Na verdade, José por si mesmo não revelava o sonho, mas ele tinha tanta intimidade com Deus que Deus revelava o sonho para José. E aí o copeiro passa a descobrir algumas habilidades de José. Agora preste atenção nesse detalhe, um detalhe muito importante. Além do copeiro, foi condenado também o padeiro. Os dois fizeram o que não era certo perante Faraó. O que acontece? Muito engraçada essa história. Porque o copeiro, como eu disse agora há pouco, ele teve o sonho revelado. E o que era o sonho? O sonho aconteceu um monte de coisa lá aleatória que no final José revelou que daqui 3 dias o copeiro seria reabilitado. Daqui 3 dias ele ia sair dali. E o padeiro viu isso. O padeiro olhou assim. Gente, o menino revela sonho. Ele revela sonho ali. E o padeiro vendo que José revelou o sonho do copeiro, falando, ó, daqui 3 dias você vai sair porque eu interpretei tal coisa que aconteceu. O padeiro falou, eu também tive um sonho. Eu também tive um sonho, seu José. O senhor precisa conhecer o meu sonho também. Foi lá, contou o sonho, o padeiro contou o sonho dele para José e, por coincidência, o sonho do padeiro também tinha a ver com 3 dias.
O padeiro já devia estar feliz da vida. Só que daí José fala para o padeiro, olha, tal coisa aconteceu no seu, cestos de pães, etc, etc. Então daqui 3 dias, eu imagino o padeiro já. Vou ser liberto. Daqui 3 dias. E o padeiro. E José, daqui 3 dias você vai morrer. Você vai ser condenado. Porque daqui, segundo o sonho, daqui 3 dias, Faraó não gostou da sua atitude, ele vai libertar o copeiro, mas você, ele vai arrancar a cabeça e vai crucificar. Dito e feito. Aconteceu exatamente assim. O copeiro foi livre, mas o padeiro, infelizmente, não fará mais os seus pães, foi morto, perdeu a cabeça e foi crucificado. Vou abrir um parênteses aqui, porque na verdade a palavra fala que o padeiro, na interpretação, ele perdeu a cabeça e foi crucificado, mas daí, quando acontece a coisa, a palavra diz que ele é enforcado. Então a gente entra num simbolismo aí de perder a cabeça no sentido de ser enforcado, e a palavra não entra mais em detalhes para saber se ele estava numa madeira e foi crucificado, como foi a interpretação, mas como é a interpretação, como Deus disse que seria assim, provavelmente vai ser assim mesmo, e você não precisa entrar nesses detalhes, eu nem sei porque eu falei isso, mas falei, agora vamos para o próximo tópico. Pessoal, eu sei que a história está muito boa, ela ainda vai ficar melhor ainda, tem pontos da história, inclusive esse que vai começar agora, que trata de assuntos muito legais, essa história é muito boa, só que eu não consigo fazer ela em um vídeo só, então vou ter que dividir. E nós terminaremos assim que eu fazer a parte 2. Essa foi a parte 1, nós teremos a parte 2. Eu peço para você que você deixe o seu like, peço que você comente, dê sugestões, dê aí caminhos para nós seguirmos, se inscreva no canal, tá bom? Esteja com a gente aí. Esse foi o Irmão Mais Velho, eu te espero na parte 2.